E aí, vamos lá fazer mais uma questão? O que que diz aqui o problema? Em 1641, Gasparo Berti realizou uma experiência que consistia num longo tubo de chumbo AB colocado de frente à sua casa. A parte superior do tubo ficou em frente a uma das janelas e a outra próxima ao solo, sendo que em uma de sua base foi encaixada uma torneira de latão R, e o tubo estava dentro de um tonel completamente cheio de água pura, cuja densidade é de 1000 kg metro cúbico. Em sua parte superior foi adaptado um recipiente de vidro com o formato de um frasco que continha um orifício C, que foi lacrado por um parafuso de latão D. O aparato foi totalmente preenchido pela água, utilizando-se uma abertura superior C do tubo, que depois foi totalmente fechada. Quando a torneira R da base foi aberta, a água fluiu para o tonel, porém, uma parcela permaneceu no tubo sem escoar totalmente para o tonel. Isso ocorreu porque a pressão exercida pela coluna de água se igualou à pressão atmosférica. Isso que é legal, né? Ele já te deu uma dica, né? Te deu aqui uma explicação do que aconteceu ali, é, é, fisicamente falando, né? Então aqui a pressão se igualou, tal, por isso que o líquido parou de descer. Considerando o experimento realizado ao nível do mar, com a pressão atmosférica de 1/10 a quinta Pascal e a gravidade 10 ms ao quadrado, então a pressão atmosférica ele nos deu, a gravidade ele nos deu, a altura de coluna de água que permanece no tubo é mais próxima de quanto, né? Então, o que que a gente tem que lembrar aqui, né? De pressão, né? Então, se a gente parar, lembra do experimento de Torricelli, né? Que a gente fez na questão anterior? Então, o problema de Torricelli é parecido, só que ele usou não água, usou mercúrio, né? Então, a mesma brincadeira. Então, se eu falar que esse ponto aqui, sei lá, ponto A e aqui no ponto B, se eles estão dentro do mesmo líquido, então aqui no ponto B, a pressão que exerce aqui no ponto B é a pressão atmosférica. A pressão aqui do ponto A é a coluna de água que aplica aqui sobre o ponto A, né, que está aqui dentro do tubinho, né? Então, o que que a gente sabe da física, né, ali de Steven, que a pressão no ponto B vai ser igual a quem? A pressão aqui no ponto A, né? Então, essa lei nos garante essa igualdade de pressão. Então, a pressão no ponto B, vamos colocar aqui do lado só para a gente brincar um pouquinho. Então, a pressão no ponto B vai ser igual à pressão aqui no ponto A. E a pergunta do problema é quanto vale essa altura aqui, né, de água que ficou. Bom, a pressão no ponto B, o que aplica aqui a pressão é de pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, ele falou que vale quanto? 1/10 a quinta Pascal? Então vamos colocar aqui, né? Vai ficar 1 vezes quem? 10 elevado a quinta Pascal. Quem é a pressão aqui no ponto A? A pressão no ponto A é a pressão do líquido, né? Lembra como é que a gente calcula a pressão de um líquido? Bom, pressão de um líquido é dGH, então é densidade, gravidade vezes quem? Altura. Então vamos escrever aqui, né? Densidade do líquido, no caso a água, vezes a gravidade, vezes a altura que a gente quer descobrir, o H. Então, colocando aqui os valores para aquela brincadeira, que a gente já sabe quanto que é, a densidade ele falou que é 1000 kg por metro cúbico, 1000 a gente pode escrever na base 10, 10 é terceira, né? É 1000. A gravidade aqui vale 10 e a altura H a gente quer descobrir. Portanto, brincando aqui de matemática, fica 1 10 elevado à quinta, que é igual 10 ao cubo vezes 10 é o quê? 10 à quarta, né? Esse aqui eu posso colocar um aqui em cima. 3 mais 1 é 4, né? Multiplicação de base 10. Mantém a base, soma aqui os expoentes, vezes quem? Vezes o H. Vou pegar esse 10 elevado à quarta, que está multiplicando o H. Como é que ele passa? Passa dividindo. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 10 elevado à quarta, né? Então vai ser o nosso Hzinho aqui no caso. Bom, então H vai ficar como, né? A gente vai manter a divisão de base 10, a gente divide o número da frente, vai ficar, então, aqui embaixo eu posso colocar 1 também. Bom, 1 dividido por 1, né, divide essa brincadeira, é 1. Mantém a base 10, subtrai os expoentes. 5 menos 4 dá quanto? Dá 1. Então, a resposta qual que é, né? Então, 1 vezes 10 elevado à primeira é 10. 10 elevado à primeira é 10, e 10 vezes 1 dá 10, então a altura aqui no caso seria de 10 metros, tá? Toma cuidado, não seja afoito, né? Você já pensou, é 760 milímetros de mercúrio. Não, mas esse é experimento de Pascal, aqui é um outro cara. E você percebe que o experimento ele fez da janela do quarto dele. Por que tem que ser da janela? Porque tem que ser alto, né? Então, olha a altura desse tubo aqui, né? Então, tem que ser bem altinho para o cara conseguir colocar água, né? E tentar medir que altura que vai ficar. Então seria de um tubo aí com 10 metros de altura, por isso que ele falou que era da janela do quarto dele. O que dá aqui, no caso, a alternativa A como resposta.